identidade. A identidade é o norte da sua bússola. Então, para que você tenha verdadeiramente mudanças que vão impactar a sua vida e a vida de outras pessoas, você precisa fazer uma pergunta para você. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Porque essa palavra ela revela tudo. Porque eu só me acho em Deus. Eu preciso me achar em Deus porque Ele me criou. Então, lá em Gênesis 1:26, Deus diz assim: Deus criou o homem e disse a ele: domine sobre todas as coisas. E para que você domine sobre todas as coisas, você precisa saber qual é a sua identidade, qual é o seu propósito. E o seu propósito, ele só é revelado quando você se encontra em Deus, quando você encontra a sua identidade. E a identidade que eu estou falando aqui não é aquele mero registro em que fala, né, tem uma numeração e que diz qual é o seu nome, qual é a data de nascimento, o local, a filiação. Não é essa a identidade. É a identidade do Criador, daquele que te criou. Qual é a sua identidade em Cristo? Qual é a sua identidade em Deus? E enquanto você não se encontrar, não se achar na presença de Deus, você não vai achar o seu propósito. Porque o propósito de Deus se revela na presença de Deus. Ele se revela na identidade que você carrega. O propósito é esse. É você se achar em Deus. Este é o propósito de Deus. O propósito de Deus é fazer com que você se encontre nele. Que você se encontre a sua identidade nele. E ao você se encontrar nele, o seu propósito se resplandece. Ele se revela a você. Aqui eu vou dar um exemplo de um general de guerra. Um general de guerra, ele sabe qual é o propósito dele. O propósito de um general de guerra é ganhar a guerra. Então ele não fica perguntando qual é o propósito dele. Ele não fica perguntando qual é o propósito, porque ele já sabe qual é o propósito, é ganhar a guerra. Um general, ele pergunta: qual é a missão? Qual é a missão que eu devo cumprir hoje? Qual é a batalha que eu devo enfrentar hoje? Qual é a batalha que eu devo abrir mão dela para um bem maior? Porque nem todas as batalhas a gente deve entrar, nem todas as batalhas a gente vamos ganhar, mas a guerra, ela é algo muito maior, porque ela faz parte de um propósito. Você entende que a guerra é o propósito? E aqui eu não estou falando de uma guerra, gente, no sentido do que nós estamos vivendo, mas como um exemplo daquilo que nós precisamos buscar. Qual é o propósito da sua vida? E esse propósito, ele vai ser pautado na sua missão diária. Ele será pautado naquilo em que você irá decidir todos os dias. E você deve se perguntar: qual é a missão de hoje? Qual é a batalha que eu devo enfrentar hoje? E não perguntar qual é o propósito, porque o seu propósito, ele já está revelado sobre você. O propósito de Deus sobre a sua vida é amar os outros como você ama a ti mesmo. Então você precisa se amar e amar o próximo como você se ama. Este é o propósito. E para você cumprir com este propósito, qual é a missão que você precisa enfrentar? Qual é a missão que você precisa executar? Qual é a batalha que você deve abrir mão? Qual é a batalha que você
deve entrar com ousadia e vencer? Quais são as armas que você deve ter para vencer essas batalhas? Para que no final de tudo, para que no final da sua vida, o seu propósito seja cumprido. Para reafirmar ainda mais a importância da identidade, eu quero falar um pouquinho mais sobre ciências, sobre fatos científicos, em que a ciência nos explica e nos confirma através de estudos. E tem um estudo que a ciência comprovou que pessoas que agora, né, que a gente está nessa reta final, último dia do ano, quantas pessoas fazem promessas de mudanças de vida, de hábitos, e a ciência vem estudando esses comportamentos e ela nos traz, né, o resultado desses estudos, que quando uma pessoa ela estabelece mudanças por meio de metas, não tem resultados tão eficazes. Não tem tanta eficiência do que quando essas pessoas estabelecem mudanças a partir da sua identidade. Isto a ciência está trazendo como fato e estudo para nós. Veja um exemplo em que a ciência ela trouxe um estudo falando sobre a diferença. Então, qual é a diferença de um resultado baseado, de uma mudança baseada por metas e uma mudança baseada na identidade? Então, veja que você basicamente precisa ter clareza na sua cabeça de quem é a pessoa que você quer se tornar. E quando você tem uma mudança baseada em metas, é como se você estabelecesse assim: eu quero perder 5 quilos. Isso, perder 5 quilos é uma meta. E como seria uma mudança por identidade neste mesmo contexto de saúde? Como seria? Então, seria da seguinte forma: eu quero me tornar uma pessoa saudável, que através das minhas decisões e escolhas, eu construo um corpo saudável, em que eu admire, em que eu goste e que eu me sinta bem. Eu quero fazer as melhores escolhas em relação a atividades físicas, eu quero fazer as melhores decisões, né? Fazer as melhores escolhas em relação à minha alimentação. E quando eu me tornar esta pessoa, eu não só terei perdido 5 quilos, mas eu terei também ganhado uma massa muscular e serei uma pessoa melhor e feliz graças em eu ter me tornado um ser humano novo. Então veja que a mudança baseada na identidade, você projeta quem você deseja ser. Você projeta quem você quer se tornar, ao invés de você querer apenas bater uma meta. É apenas um exemplo na área da saúde, mas este exemplo pode ser replicado para todas as áreas da sua vida. Você tem uma meta ou você quer se tornar alguém novo? E você, para se tornar essa pessoa nova, de novos hábitos, você precisa enxergar quem é essa pessoa que você deseja se tornar. E isso é ativar a identidade. Qual é a identidade que você quer se tornar? Quem é a pessoa que você deseja se tornar em 2024? A mudança baseada na identidade é o norte que guia as suas decisões. É a pessoa que você quer se tornar e não a meta que você quer bater. A meta, ela pode ser um degrau no seu caminho, mas nos fins das contas, você precisa entender
quem você deseja se tornar. Qual é a sua identidade? Então, não inicie 2024 sem ativar a sua identidade, sem buscar encontrar a sua identidade em Deus. Não inicie 2024 sem ter clareza de quem você deseja se tornar. Um feliz 2024, com muita prosperidade para todos nós. Até o próximo vídeo.